Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre células-tronco. Elas podem ser classificadas como embrionárias ou adultas e têm sido amplamente estudadas pela ciência. Responsáveis pela origem de todas as outras células e tecidos do corpo humano, as células-tronco podem originar células específicas de determinados órgãos e tecidos e atuar na terapia e tratamento de uma infinidade de doenças, de esclerose múltipla a lesões articulares e até incontinência urinária. Um dos procedimentos mais conhecidos é o transplante de células-tronco para o tratamento da leucemia. Foi essa cirurgia que deu vida nova a uma professora de Londrina, no Paraná. Depois de enfrentar a doença e perder o marido para o câncer no fígado, o transplante renovou a fé e a esperança de toda a família. Eliana, hoje com 63 anos, sempre foi bem ativa. E no fim de 2020, o cansaço e a fadiga em excesso chamaram a atenção. Uma inflamação severa na gengiva também acendeu o sinal vermelho. O diagnóstico de leucemia mieloide aguda foi confirmado após uma bateria de exames. Aí eu só pensei, bom, agora é tratar. É tipo assim, o mundo caiu, mas eu recolhi ele rapidinho. O tratamento começou um mês depois no Hospital do Coração de Londrina, onde a professora fez sessões de quimioterapia e ficou internada. Em outra etapa, começou o processo de busca por um doador compatível de medula óssea. Dos 5 irmãos, Lauro, 1 ano mais novo que Eliana, foi o eleito. Para mim foi muito emocionante. Está sendo até hoje, olha como eu fiz. Ele chora até hoje. Muito Até emocionante. hoje. E o outro chora porque não foi. Eu nunca achei que eu seria tão importante para alguém a esse ponto. É diferente, na nossa família, todo mundo é importante para todo mundo. Nós somos criados. Mas é uma importância diferente. Sabe? É uma importância saber que salvou um irmão. Nossa, só quem passa para saber. A leucemia é um tipo de câncer do sangue e da medula óssea em que há um excesso de glóbulos brancos imaturos. O transplante de células-tronco é o único tratamento que pode curar a doença. 1 ano e meio depois do procedimento, os irmãos seguem bem, saudáveis e mais unidos do que nunca ao lado da família. Com certeza, daqui para frente, a união vai ser bem mais forte. Vida nova, saúde. Eu já voltei ao trabalho no final do ano passado, né? Graças a Deus. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a aderir a pesquisas com células-tronco. A Lei de Biossegurança de 2005 permitiu pesquisas científicas com embriões humanos resultantes dos procedimentos de fertilização in vitro, desde que inviáveis ou congelados há mais de 3 anos. Mas a lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal e, em decisão histórica, o STF considerou a norma constitucional. Entendeu que a lei não fere o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. São diversas as teorias científicas que buscam estabelecer a definição bioética do início da vida, o que permite ao intérprete optar por aquela concepção que mais se ajusta ao interesse público, que atenda às exigências sociais de desenvolvimento da pesquisa científica e que promova o bem-estar da coletividade. A importância para a comunidade científica é que tenha sempre políticas públicas para facilitar esses estudos, seja isso com verbas, com facilidade para as tecnologias, né? Mas que as pessoas que estão nesse caminho tenham acesso a tudo que for para melhorar a vida da população. E para falar sobre o potencial das células-tronco, avanços em tratamentos, pesquisas e técnicas, eu converso ao longo do programa Viver Melhor de hoje com a professora e chefe do Laboratório de Neurobiologia Celular e Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rosália Mendes Otero,
e com a professora titular de Hematologia Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também presidente do Conselho do Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, Patrícia Pranck. Muito obrigada pela participação de vocês. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindas. Vou começar com Patrícia. Patrícia, explica para a gente qual o potencial das células-tronco. Elas são espécies ali de cartas coringa do nosso organismo? Sim, podemos dizer assim, que elas são cartas coringas, né? Nós temos dois grandes grupos que nós podemos definir as células-tronco. Aquelas que nós chamamos de células-tronco pluripotentes, e também as células-tronco adultas, né? Mas não seriam só coringas, eu acho que elas vão um pouquinho além disso, porque elas têm uma capacidade muito grande de secretar substâncias, né? Não só de se transformar, por exemplo, as células-tronco pluripotentes, né? Que elas são divididas em dois grupos, que são as células-tronco embrionárias humanas e as células pluripotentes induzidas, que nós chamamos, né? Então, essas são células que elas podem se diferenciar de qualquer tipo de célula do nosso organismo, tanto que elas são capazes de formar um embrião completo, que posteriormente, né, irá desenvolver um feto e se tornar um bebê. Essas células, elas também têm grande capacidade de secretar substâncias, que essas substâncias são capazes, por exemplo, de atrair outras células para o local. Às vezes a célula nem vai se transformar em determinada célula, mas ela vai ajudar a fazer a atração de células para o local, atraindo substâncias que ajudem naquela regeneração daquele tecido, por exemplo, se for o caso que se queira desenvolver. Mas essas células pluripotentes, sim, elas têm capacidade de dar origem a qualquer tipo celular do nosso corpo. Rosália, seja bem-vinda mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A doutora já fez aqui uma contextualização geral, né? Eu queria que agora a senhora explicasse qual é o potencial das células-tronco para cura e tratamento de doenças. Eu citei ali na abertura, são inúmeras, né? E a gente vem caminhando para cada vez mais novas descobertas. Olá, um prazer estar aqui no programa Viver Melhor e é uma oportunidade de esclarecer esse assunto que é tão controverso e às vezes é mal compreendido. Então, você exemplificou muito bem com o exemplo de uma terapia celular que vem sendo usada há anos. Na verdade, é a primeira terapia celular que já faz parte da prática clínica há muitos anos e que foi a salvação para pacientes com doenças hematológicas. Então, nesse caso, o sistema hematopoético, né, sangue e sistema imune, eles mantêm durante a vida toda do indivíduo uma célula-tronco lá na medula óssea que dá origem a sangue e algumas células do sistema imune, como as células, os glóbulos brancos, que nesse caso começaram a dividir errado e produzir uma leucemia. Então, o que se faz? Se destrói essa célula-tronco que dava origem a essas células brancas erradas, com quimioterapia, e se coloca uma célula-tronco que vai dar origem a novas células brancas, sem essa mutação, no caso, a que foi retirada da medula óssea do irmão da paciente. Com isso, essa célula-tronco vai formar um sistema normal e cura a paciente da leucemia. Mas, infelizmente, outros tecidos, e no caso, por exemplo, do sistema nervoso, não mantém, durante a vida adulta, células-tronco. Uhum. A gente tem um monte de células-tronco durante o desenvolvimento do sistema nervoso e no adulto só poucas regiões mantêm um pequeno pool de células-tronco. Quais, por exemplo, doutora? Então, uma das regiões é o hipocampo, que é uma região muito importante em memória, e essas células-tronco do sistema nervoso que permanecem no hipocampo, formando novos neurônios, são muito importantes para a memória. Uhum. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, esse pool, esse conjunto de células-tronco adultas neurais vai diminuindo. Então, o nosso potencial de restaurar neurônios que foram perdidos a partir das células-tronco neurais num indivíduo adulto é mínimo. Por isso, nós precisamos buscar
outras fontes de células-tronco para que a gente possa tratar, por exemplo, um tecido que não tem o pool de células-tronco. E aí que entram as células embrionárias. Então, já que não tem célula-tronco neural, se a gente for buscar uma célula pluripotente, que pode dar origem a todos os tecidos, inclusive o sistema nervoso, eu posso fazer neurônios e aí curar aquele paciente que tem alguma lesão no sistema nervoso. Então, por isso, a sua ligação com transplante de medula óssea, que já é aceito, para uma coisa completamente nova, que são outras fontes de células-tronco. Pegando o gancho agora, a senhora citou as células-tronco embrionárias. Em 2005, veio aquela polêmica danada em torno da lei da biossegurança. O Supremo Tribunal Federal foi acionado por meio da Procuradoria-Geral da República. Em 2008, completamos 15 anos. Agora, em 2023, veio a decisão da mais alta corte do país, que permitiu as pesquisas científicas com as células-tronco embrionárias. Doutora Patrícia participou ali, lá no âmbito do Congresso Nacional, do Senado Federal, da elaboração, da redação dessa lei. Eu queria que a senhora falasse agora, doutora Patrícia, por favor, o que isso significou para o país, né, e para os pacientes. A gente está falando de esperança, de acesso, de fomento à ciência, né? Isso foi muito importante, que abriu a possibilidade de estudarmos essas células. Primeiro é importante nós distinguirmos que existe o que é pesquisa e o que é ciência feita de uma forma séria e o que é milagre, né? De forma alguma, nenhum cientista aqui estava propondo que essas células iam sair curando pessoas de um dia para o outro. Não, o caminho da ciência ou da pesquisa, todos sabemos, é um caminho longo, porque justamente precisa de muito estudo, não só para garantir a eficácia daquele tratamento, né, como nós falamos aqui, por exemplo, comparando com outros projetos, como de lesão de medula óssea ou de transplante de células-tronco hematopoéticas, nós precisamos ter certeza da eficácia daquele tratamento frente a outros e principalmente da segurança de usar essas células para aquele paciente. Mas, sem dúvida nenhuma, foi um momento muito importante. Nós tivemos a participação da comunidade envolvida no assunto, porque o mundo inteiro estava passando por essa transformação. Nós só trouxemos isso ao Brasil porque o mundo inteiro estava nessa demanda, nessa necessidade de saber o que fazer com essas células, que nós descobrimos que tinha uma potencialidade fantástica, mas que nós sabíamos que para algumas doenças isso poderia ter uma resposta muito importante, um avanço, assim como a parte de transplante de células da medula, que é a minha área, né? Eu sou hematologista na área de farmácia, mas e outras doenças também que poderiam vir a se beneficiar. 15 anos depois já temos a aprovação da lei, já temos avanços, estudos. Em que pé estamos hoje, em 2023, quando falamos de células-tronco embrionárias? Realmente a aprovação da lei foi um marco, porque permitiu que no Brasil nós também começássemos a trabalhar, a pesquisar o potencial uso de células-tronco embrionárias humanas. Por que isso é importante? Por que a gente não pode trazer células embrionárias humanas de outros países? Porque o background da população brasileira, a ancestralidade da população brasileira é única. Então, o que vamos estudar tem que ser estudado numa célula que represente a população brasileira, certo? Porque existem doenças que são próprias dessa nossa ancestralidade. Bom, então foram feitas linhagens de células-tronco embrionárias humanas, de acordo com a lei, com financiamentos públicos, e essas linhagens são muito importantes, porque qualquer pesquisa que queira ser feita, por exemplo, a partir de uma célula embrionária, desenvolvendo neurônios ou cardiomiócitos, que são as células que formam o coração, ou hepatócitos, que formam as células do fígado, são células humanas e não mais de um modelo animal, que é como se fazia pesquisa até recentemente, e elas podem ser usadas para várias finalidades, para testar potenciais drogas, fármacos, para determinadas doenças. Então, elas podem ser usadas para modelar as doenças humanas. Eu vou pedir licença para vocês agora, a gente vai partir para o intervalo rapidinho e já volta a conversar, viu? A seguir tem o quadro Avanços. Não saia daí, voltamos já.
Cientistas do Instituto Nacional do Olho dos Estados Unidos utilizaram células-tronco de um paciente e uma impressora 3D para desenvolver um tecido ocular em laboratório. Segundo os pesquisadores, a técnica permite que doenças que afetam os olhos, como a degeneração macular ligada à idade, que leva à perda da visão, sejam melhor estudadas e que, eventualmente, novas terapias sejam desenvolvidas. Assunto para o quadro Avanços. Confira. O experimento coletou células-tronco da coroide, uma camada com vasos sanguíneos que fica antes da retina, um tecido no fundo do olho que é responsável pela comunicação com o cérebro, por criar a imagem na mente. Os cientistas combinaram 3 tipos de células-tronco da coroide em um hidrogel, que então foi impresso de forma 3D para dar origem à barreira hematorretiniana, a parte da coroide que é diretamente ligada à vascularização da retina. Segundo o estudo publicado no periódico médico americano, a estrutura começou a se desenvolver na rede capilar do tecido, até ficar pronta 42 dias após ter sido impressa. A reprodução da barreira foi escolhida no local exato onde ocorre degeneração macular ligada à idade, DMRI, que é a principal causa da perda da visão entre pessoas acima de 50 anos e não tem cura. De volta com as minhas convidadas de hoje, a neurocientista Rosália Mendes Otero e a doutora em genética Patrícia Prank. Vamos voltar aqui, vou começar agora com a doutora Rosália. Queria que a senhora repercutisse esse estudo que nós mostramos agora. Quer dizer, mais uma vez revela o potencial das células-tronco agora num campo aí, não sei se pouco explorado ou que vem agora ganhando um espaço maior. Eu me refiro a essa área da visão, dos olhos, oftalmo, né, doutora? Exatamente. O olho, ele é uma projeção para fora da caixa craniana do sistema nervoso central. Então, e a gente consegue estudar sem ter que abrir o crânio, né? Então, ele tem sido sempre um excelente modelo de estudo. Mas o importante desse estudo é que, a partir de células-tronco, sejam embrionárias ou sejam as células de pluripotência induzida, que é uma outra alternativa de obter uma célula pluripotente sem ir até o embrião, que foi o que deu o prêmio Nobel ao Yamanaka, um cientista japonês. Ele mostrou que a partir de qualquer célula adulta, de pele, de sangue, qualquer tecido, é possível introduzir 4 fatores e ela volta a se comportar, volta a expressar todos os genes que ela tinha quando ela era uma célula embrionária. Então, isso facilitou inúmeras pesquisas, inúmeras possibilidades. E esse estudo mostra isso. Eles pegaram um tecido, que não é um tecido neural, mas é um tecido vascular, porque o sistema nervoso ele precisa receber oxigênio e glicose, certo? Então, às vezes, a gente perde uma função neural não porque o tecido neural esteja comprometido, mas porque o aporte de oxigênio e glicose está prejudicado, como é o caso, por exemplo, de um AVC ou como é o caso dessa degeneração macular. Então, o que é possível fazer? A partir dessas células-tronco de um paciente, humanas, não mais um modelo animal, nós reproduzimos em laboratório a barreira hematoencefálica, esse complexo tecido que alimenta o tecido neural. E aí, no laboratório, é possível entender o que está errado e buscar formas de tratar, drogas ou alternativas para tratar isso. Eu acho que esse exemplo mostra bem, né, 2 pontos fundamentais na pesquisa. Primeiro, que não existe uma receita única para nada, né? Nós somos um organismo complexo,
né, do corpo humano, e não vai existir uma tecnologia que consiga regenerar todos os órgãos, todos os tecidos do ser humano. Não é assim, né? Por isso existem várias tecnologias diferentes, e dependendo do que aquele paciente precisa, pode ser que as células-tronco, apenas a terapia celular, resolva aquele caso. Pode ser que não, pode ser que ela precise, por exemplo, do scaffold, como é esse caso que foi usado, através de uma bioimpressora. Então, tudo depende do que se quer tentar ajudar aquele paciente. Primeiro, do órgão que se quer tentar regenerar, né, ou do órgão que se quer tentar produzir no laboratório. Às vezes, terapia celular é suficiente para tratar uma lesão. Às vezes, nem precisa terapia celular, você pode produzir um biomaterial, ou chamado scaffold, que vai colocar naquele local que sofreu uma lesão, por exemplo, uma estrutura óssea específica, naquele molde específico. Podemos, por exemplo, produzir aquele biomaterial com fatores de crescimento ou com moléculas bioativas que ajudem ao desenvolvimento daquele tecido. Então, o primeiro ponto a entender é isso: não existe uma regra única, né? E nesse caso, eles usaram uma outra tecnologia muito inovadora e muito interessante, que é a impressão 3D, ou podemos falar também de bioimpressão 3D. Qual é a diferença? Então, primeiro ponto importante: qual é a pergunta que se tem que fazer? O que se quer ajudar aquele paciente? Será que a célula sozinha consegue ajudar naquela regeneração? Se é algo sistêmico, precisamos de uma célula, não podemos colocar num corpo estranho. Mas se é algo mais localizado, será que um biomaterial não seria melhor? Ótimo. Você precisa associar aquele biomaterial com célula ou não precisa associar aquele biomaterial com célula? E como que nós vamos produzir esse biomaterial? Tem inúmeras tecnologias diferentes e não tem nenhuma perfeita. Para alguns casos, uma tecnologia vai ser melhor do que outros. Por exemplo, para a regeneração de osso, a impressão 3D é fantástica, mas o mesmo tecido, o mesmo biomaterial que eu vou produzir para osso, é claro que eu não vou poder usar para regenerar a pele. Eu preciso, né, um biomaterial que se degrade mais rápido, porque eu preciso substituir aquele biomaterial pela pele que se pretende. Então, tudo depende do que se quer e o biomaterial ou a técnica que nós vamos usar. Rosália, falando em formas de coleta ainda, nós temos as células-tronco retiradas do dentinho de leite. Não é isso? Então, a orientação para os pais que nos acompanham agora: nada de fada do dente, não joga mais no telhado, ou então guarda para a fada, mas depois esconde ali, que pode ser uma potência ali na saúde daquela criança no futuro? Vamos lá. Então, agora eu preciso falar de uma outra célula. Nós falamos da embrionária, das de pluripotência induzida, que dão origem a qualquer tecido. Nós temos as células estromais, que são células de suporte, que existem em vários tecidos, são chamadas mesenquimais. Essas células, na vida real, lá no tecido, dão origem a osso, cartilagem e gordura. Mas se a gente extrai essas células, elas podem ser usadas em terapias, não para fazer osso, cartilagem e gordura, mas elas têm um potencial imunomodulador. Então, essas células, essa terapia com essas células, vem sendo muito investigada em várias doenças. Elas são células que moravam lá na polpa do dente, mas se eu extraio, expando, faço com que elas se reproduzam no laboratório, injeto, por exemplo, num modelo animal de AVC, de derrame isquêmico do cérebro, elas vão lá e modulam a inflamação, diminuem aquela resposta, elas liberam fatores protetores do sistema. Então, essa é uma nova, um pouco diferente do que nós falamos até agora. Essa é uma outra terapia celular. Elas não vão fazer os neurônios que foram perdidos, mas elas têm um excelente papel imunomodulador. E isso é uma grande possibilidade. Bom, a polpa do dente é a melhor fonte? Não é, porque ela tem que ser coletada assim que ela é retirada da criança. Não adianta guardar no potinho, ela tem que ser extraída enquanto aquele ambiente ainda está úmido. Na hora que o dentinho é retirado. Que é retirado, quando cai ali o dentinho. Quando cai, tem que ir com um potinho, com uma solução estéril, e aí vai para o laboratório e isola.
certo? É interessante, mas não adianta guardar que quando seca, aquela célula morreu. Ela precisa ser retirada na hora. Mas há excelentes fontes de células mesenquimais. E eu vou, se você permitir, eu posso dar opções melhores do que o dentinho de leite. Por favor, compartilha conosco. Então, olha só, nós trabalhamos com terapias celulares com células mesenquimais em doenças neurológicas, exatamente assim. Usar as células como para modular a inflamação, para diminuir a lesão, não para substituir o neurônio que foi perdido. E elas são excelentes nos modelos animais. Então, qual é a melhor fonte? Nós favorecemos o cordão umbilical, não o sangue do cordão, a geleia de Wharton. Quando ocorre um parto, seja cesáreo ou normal, o obstetra e o pediatra examinam a placenta, examinam o cordão e depois isso vai para o lixo hospitalar. No entanto, esse cordão, mais especificamente a geleia de Wharton, que é um tecido gelatinoso que envolve os vasos sanguíneos, é excelente como fonte de células mesenquimais. Então, essas células são coletadas após, obviamente, todas as aprovações dos comitês de ética e o consentimento da mãe, e elas são levadas para o laboratório num frasco estéril, e a partir dessa geleia de Wharton é possível obter milhões e milhões de células mesenquimais. Então, é um tecido que vai para o descarte hospitalar, não tem nenhuma utilização, e ele é uma fonte excelente de células que poderão vir a ser usadas para melhorar as condições de saúde em várias doenças, não só nas neurológicas, em várias doenças elas têm um potencial. Mas, de novo, só chamando a atenção, isso não tem nada a ver com célula embrionária ou com célula de pluripotência induzida. Elas não vão virar coração, não vão virar cérebro, não vão virar fígado. Elas vão ajudar o sistema imunológico do paciente a combater aquela doença. Perfeito. Patrícia, suas considerações finais agora, já passo a palavra para a Rosália também, de que forma as células-tronco podem nos ajudar nas próximas décadas, mais para frente, a gente já vem caminhando tão bem até aqui, né? O Brasil é pioneiro em pesquisas, podem nos ajudar a viver bem e melhor. Eu acho que o importante é isso, nós avaliarmos a imensidão de possibilidades que existem, né? Assim como existem a geleia de Wharton do cordão, existe o sangue de cordão umbilical, que hoje em dia já não tem sido muito usado para substituir a medula óssea para as doenças hematológicas, como a leucemia e linfomas, mas as células mesenquimais, como colocadas, que são de outra fonte, já tem outra perspectiva. Essas mesmas células mesenquimais, por exemplo, como foi dito também, se encontram nas células dos dentes descidos, que são os dentes de leite, o lipoaspirado. Isso, para a pesquisa, é muito importante que nós possamos estudar todas essas possibilidades, para nós entendermos como se dá essa diferenciação celular, para que se possa, quem sabe, no futuro, já está acontecendo em alguns casos, ajudar a regenerar órgãos, tecidos ou curar algumas doenças. Perfeito. Rosália, por favor. A minha mensagem é a seguinte: o Brasil está muito bem nesse campo que chama terapias avançadas. Nós temos uma associação, a Associação Brasileira de Terapia Celular e Gênica, porque hoje em dia a terapia avançada não é só a celular. Então, há muitas pesquisas, nós temos excelentes grupos trabalhando tanto em modelos pré-clínicos, conseguimos fazer alguns estudos clínicos, e aí é o nosso nó. Os estudos clínicos são extremamente caros e o Brasil, a legislação brasileira, não permite patentear célula, produtos celulares. É a nossa legislação, outros países permitem. Então, não há interesse de indústrias, de empresas, uma vez que elas não podem deter a patente, de investir no estudo clínico, que sem o estudo clínico, ela não pode chegar ao paciente como uma terapia aprovada. Então, esse é o nó. Todos os nossos financiamentos são de Ministério da Saúde ou de Ministério da Ciência e Tecnologia,
ou das FAPES, das Fundações de Apoio à Pesquisa dos Estados, mas os estudos clínicos, como são muito caros, estão fora do orçamento desses órgãos públicos. Então, nós precisamos conseguir motivar fundos de investimento, anjos que se interessem por isso e que permitam o avanço de todo o conhecimento que nós já temos no Brasil, nos diversos laboratórios, nas diversas instituições, que permitam financiar os estudos clínicos. Perfeito! Então, que nós tenhamos avanços, investimentos, né, e um olhar aí mais sensível a essa área. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada, doutora Patrícia, doutora Rosália, muito obrigada mais uma vez, viu? E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa, eu te espero. Até lá.